Olá, é um prazer tê-lo você novamente aqui no nosso ensino bíblico digital. Na leitura de hoje, vamos estar acompanhando o livro de 2 Samuel, capítulo de número 11. Veremos a história de Davi e Batseba. Que nessa aula nós possamos aprender com as lições riquíssimas dentro desse texto. Lições importantes para que nós venhamos ter cuidado e com os alertas que Deus nos deixa em sua palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos à leitura do texto? Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje vamos iniciar aqui a nossa segunda aula do ensino bíblico digital, em 2023. É bastante importante que você pegue a sua caneta e o seu papel para nós fazermos algumas anotações, tá bom? E o tema de hoje que nós vamos ver aqui é Davi e Batseba, que encontra-se lá no livro de 2 Samuel, capítulo de número 11. A versão que nós vamos ler aqui é a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, tá bom? Então, para ficar mais fácil aqui o entendimento nessa passagem. Então, anote aí, eu vou também anotar aqui no meu bloco de notas, 2 Samuel 11. Então, vou anotar aqui também 2 Samuel 11, a nossa passagem, tá bom? Vamos voltar lá. Vai dizer assim, o prefácio, ó. Davi e Batseba. 11. Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe e seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Então, peraí, vamos começar a entender aqui. Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam a sair para a guerra. Então, geralmente, na primavera, os reis costumavam a sair para a guerra. Os reis, tá bom? Então, no caso aqui, Davi deveria sair para acompanhar ali o exército na guerra. Mas vamos ver o que aconteceu. Davi mandou que Joabe, os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Então, a primeira parte aqui a gente já entendeu que se costumava os reis saírem na primavera para guerrear, participar das guerras. Então, Davi ele não foi para a guerra. Ele enviou Joabe no seu lugar, para comandar o exército israelita. Davi ficou em Jerusalém. Então, essa parte a gente entendeu, Vamos lá, versículo 2. Uma tarde, Davi se levantou. Ele estava tirando uma soneca. Depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio. Terraço é um lugar elevado. Imaginem como se fosse um segundo andar ali, Então, quando você está lá em cima, você tem uma vista privilegiada da parte de baixo, Quem já foi numa casa de 2 andares, assim, que você está na parte de cima, Você tem uma visão mais ampla. Então, Davi está em cima, no palácio. Dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. Então, Davi estava tirando uma soneca. Ele se levanta ali no terraço, E ele conseguiu lá de cima ver uma mulher, muito bonita, muito atraente, tomando banho. Aí vamos ver o que aconteceu. Aí, versículo 3. Aí ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher. Então aqui já vê que o negócio já ficou meio esquisito, Davi, ele levanta, Ele vê uma mulher na sua intimidade, tomando um banho ali. Com certeza, Ela não sabia que ela estava sendo observada por ele. Então Davi ali já
tá vendo a intimidade dela, né? Já não poderia acontecer isso, ainda mais, né? Naquela época, se hoje já é um absurdo, né? Você imagina naquela época, né? O cara espiando a mulher tomar banho, né? Então já começou errado aí, né? Então, aí o que ele vai fazer? Ele manda alguém descobrir quem era ela. Aí, ó, no versículo 3. Aí ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher. E soube que era Batseba. Então ele mandou alguém, ó, vai dar uma espiada lá, ver quem que é essa mulher. Aí descobriu o nome, né? O cara espiou a mulher tomando banho. Agora já sabe o nome dela. Aí trouxeram, né, as características, ó. Filha de Eliã, esposa de Urias. Opa, peraí. A mulher era casada. Então, eu saí aqui. Mulher é casada. Então ela tem um marido. Esposa de quem? Esposa de Urias. Então Davi já está num caminho errado aí. Já está num caminho, né? Que o Senhor não aprova, né? Então ele já está investigando a mulher, né? Primeiro ele olhou, né? E agora já está começando a investigar, já descobriu o nome dela. E agora ele descobriu que ela é casada. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá. Eu saí aqui da página, vou voltar aqui. Ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher. E soube que era Batseba, filha de Eliã, esposa de Urias. Eita! Então, mulher casada, o heteu. Então Davi mandou que alguns dos seus mensageiros fossem buscá-la. Então, olha como é que Davi já está se complicando. Primeiro ele olha a mulher. Depois ele deseja ela. Agora ele investiga, sabe o nome. E pior, agora ele mandou ele buscar. Por que ele foi mandar buscar uma mulher casada? Vamos ver o que aconteceu? Eles a trouxeram e Davi teve relações com ela. Olha como, né, uma coisa levou a outra. Davi, o cara era para começar, ele não era nem para estar em casa, né? Ele era para estar na guerra. Ele mandou Joabe em seu lugar. Então olha como uma coisa já começou errada aí. Davi era para estar na guerra, está em casa. Tirou uma soneca, viu a mulher tomando banho. Saiu dali, mandou investigar, descobriu o nome. Daqui a pouco ele manda um mensageiro ir buscar a mulher na casa dela, para trazer a presença dele, o rei. E quando ela chegou, né? Lógico que ela não sabia o que iria acontecer, né? Nem imaginava o porquê que estava sendo requisitada na presença do rei. E Davi força a mulher a ter relação com ele. Então, olha quanta coisa, uma coisa foi levando a outra, né? Davi ali colocou, né, sentou no carrinho de rolemã ali e ladeira abaixo, só se afundando, né, nas coisas ruins e sem freio. Vamos lá, Batseba tinha justamente terminado seu ritual mensal de purificação. Ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando isso. Olha o que Davi fez. Pegou a mulher do cara, teve relações com ela, depois ela foi embora, né? Passou-se algum tempo, então ela engravidou de Davi, mandou um recado para ele. Vamos ver o que vai acontecer depois. Davi mandou então esta mensagem a Joabe. Joabe é o cara que está lá comandando o exército no lugar de Davi, certo? Olha o recado de Davi para Joabe após ele descobrir que ele engravidou a mulher do Urias. Vamos lá, olha o recado. Mande que Urias, o esposo da Batseba, o heteu, venha falar comigo. O cara está na guerra, né? E Joabe obedeceu. Quando Urias chegou, Davi perguntou a ele se Joabe e as tropas estavam bem e como estava indo a guerra. Depois disse a Urias. Vamos lá. Davi ele precisava de alguma justificativa para trazer Urias de volta, porque Urias estava na guerra. Então Davi ele precisou de um pretexto. Porque, né? Porque que o soldado ia chegar lá, nossa, o que será que o rei quer comigo? Né? Eu estou aqui batalhando, né?
no mínimo, estranho, né? O rei me requisitar. Então, Davi usou uma desculpa para perguntar para Urias, como é que está indo lá a guerra, como estão as tropas, né? Como está indo a guerra, né? Aí ele usou desse artifício, né? Para esconder ali o que ele queria, qual que era a sua real intenção com Urias. Beleza, versículo 8, vamos continuar a leitura. Depois disse a Urias, vá para casa e descanse um pouco. Então Davi usou esse pretexto de perguntar como é que estava indo para a guerra, mas a real intenção de Davi era o quê? Mandar Urias ir para a sua casa. Vamos lá. Urias saiu e Davi mandou levar um presente à casa dele. Então Davi acreditou que Urias estava em sua casa. Mas vamos ver, versículo 9. Mas Urias não foi para a sua casa. Ele não foi para a casa dele. Ao invés disso, Urias dormiu no portão do palácio, junto com os guardas do rei. Então Davi acreditou que Urias estava indo para sua casa, mas Urias, ao contrário disso, ficou ali no portão do palácio, dormindo junto com os guardas do rei. Então já não foi ali como Davi estava esperando que fosse o negócio, né? Como Davi tinha planejado. Quando Davi, versículo 10, quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, perguntou-lhe. Davi descobriu que Urias não foi para casa. Você acaba de voltar depois de ter ficado fora muito tempo, né? Que passou-se um tempo aqui, né? Porque Davi, né, teve relação com a mulher, depois mais um tempo para a mulher, né, descobrir que estava grávida, então passou um bom tempo, né? Aí Davi, você acaba de voltar depois de ter ficado fora muito tempo. Por que não foi para sua casa? Então Davi queria mesmo que ele tivesse ido para a casa dele, né? Por que você não foi para sua casa, né? Versículo 11. Urias respondeu. Olha aqui o caráter de Urias, tá? Aqui a gente já vai descobrindo, né? Como é que era o caráter de Urias. Olha a resposta dele. Os homens de Israel e de Judá estão longe, na frente da batalha, e a arca da aliança está com eles. O meu comandante Joabe e os seus oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e dormir com a minha mulher? Preste bem atenção. Ir para casa, comer, beber e dormir com a minha mulher. Juro por tudo o que é sagrado, que eu nunca poderia fazer isso. Então olha a malandragem aí de Davi. Davi sabia que ele ia para casa, que ele ia descansar, né? Ele estava já um período longe da sua esposa. Então a expectativa de Davi é que ele fosse para a casa dele, né? Que ele viesse a ter relações com Batseba, né? E aí ela naturalmente, né, iria engravidar, né? Com certeza Davi tinha pensado em mandar ele de volta para a guerra. Quando ele voltasse, o filho ia ter nascido. Aí Urias ia pensar que o filho que nasceu de Batseba era dele. Então ele já tinha montado toda uma artimanha aí, né, para se livrar, né? Porque como é que ele ia explicar, né? O cara estava na guerra, como é que a mulher dele ia explicar que estava grávida, né? No mínimo, Batseba ficou com muito temor da morte, porque como é que ela ia explicar um negócio desse, né? Sendo que ela foi forçada. Vamos lá. Versículo 12. Então Davi disse: fique aqui o resto do dia. Amanhã eu o mandarei de volta. Então o primeiro plano de Davi já não deu certo, né? Então ele vai tentar arquitetar outra coisa aí. E Urias ficou em Jerusalém naquele dia e no dia seguinte. Davi convidou-o para jantar e fez com que ele ficasse bêbado. Olha a outra tentativa
frustrada de Davi. Davi chamou ele para comer, né? Deu bastante bebida para ele, deixou o cara alcoolizado. Mesmo assim, Urias não foi para casa naquela noite. Em vez disso, dormiu no seu cobertor, no quarto da guarda do palácio. Então Davi ele chamou ali no outro dia Urias para jantar, embriagou o cara, né, na tentativa de fazer com que ele fosse para casa, né, e dormisse com a sua esposa, para tentar ali encobrir, né, o adultério que ele tinha cometido ali, forçadamente, é claro, com Batseba. Vamos lá. Então também a segunda tentativa aí frustrada de Davi, né, num plano maligno aí. Versículo 14. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou por Urias. Olha a maldade e a malignidade que já está instalada na mente de Davi. Ó. Davi escreveu uma carta, deu na mão do Urias, para que o Urias levasse até Joabe. Olha o que ele escreveu nessa carta, versículo 15. Davi escreveu o seguinte: ponha Urias na linha de frente, onde a luta é mais pesada. Depois se retire e deixe para que ele seja morto. Olha o conteúdo dessa carta. Olha a fidelidade de Urias como um soldado honrado, porque Urias não abriu a carta para ler. E olha a maldade de Davi. Pegou um cara honrado, um cara que honrou ali os seus companheiros de batalha, de guerra, o cara que honrou ali a arca da aliança do Senhor, o cara que tinha honra pela sua pátria. Davi coloca uma carta na mão desse cara e na carta estava escrito que o comandante deveria colocá-lo na frente da batalha para que ele viesse a morrer. Né? Olha o tanto de coisa que Davi está se enrolando, né? Está se enrolando de verdade. Vamos continuar a leitura aqui? Aqui, ó. Ponha Urias na linha de frente, onde a luta é mais pesada. Depois se retire e deixe que ele seja morto. Por isso, enquanto estava cercando a cidade, Joabe mandou Urias para um lugar onde sabia que o inimigo era mais forte. Então, quando Urias chegou, Joabe leu a carta e pegou Urias e designou ele para onde o inimigo estava, né, entre aspas, vencendo ali o exército de Davi. As tropas inimigas saíram da cidade e lutaram contra as forças de Joabe e mataram alguns oficiais de Davi. E Urias também foi morto. Então, o plano de Davi deu certo. A gente tem que entender mais ou menos qual que era a mentalidade de Davi. Davi, além de ser rei, ele também foi um combatente de guerra. Então, entre aspas, Davi estava acostumado a matar pessoas. Davi ele já tinha matado muitos homens. Só que tem uma grande diferença entre você matar alguém em situação de combate, em situação de guerra, e entre você cometer um homicídio, né? Davi não estava em guerra. Davi cometeu um homicídio, porque ele matou alguém que era fiel, né, a ele, porque Urias era um homem honrado, né? Então ele arquitetou ali um homicídio, né? Mas só que isso aí, né, até o presente momento deu tudo certo, né? Você imagina assim a cabeça de Davi, agora deu certo. Eu não consegui fazer com que ele dormisse com a mulher dele, né? Também não consegui fazer com que ele dormisse com a mulher dele depois de estando embriagado. Mas agora eu consegui dar um jeitinho, né, nessa situação. Porque agora ele morreu, né? Então agora não tem problema ficar com a mulher dele, né? Porque o cara tá morto, entendeu? Então essa foi mais ou menos ali a mentalidade de Davi. Oxe, às vezes eu fico pensando, como que Davi, né, um homem que era tão próximo de Deus, um homem que, né,
A Bíblia fala muito bem dele ali. Davi tem uma trajetória linda de vitórias com o Senhor. Como que ele chegou nesse estado, né? A deixar o seu coração se corromper de uma maneira tão perversa e cruel, né? A ponto de chegar a cometer esse homicídio com Urias, né? Então é de se pensar, né? As consequências. Hoje as pessoas cometem os pecados, né? Mas não pensam nas consequências, né? Tudo começou com olhar. Tudo começou com desejo. Tudo começou com interesse, né? Porque primeiro ele olhou, depois ele desejou, depois ele se interessou, depois ele procurou saber. No final acabou com adultério e depois um homicídio. Você vê que uma situação foi puxando a outra e foi piorando, né? Então, olha que rolo terrível que Davi colocou sobre si mesmo e não precisava. Davi já era casado, né? Davi tinha mais de uma esposa naquela época, né? Os reis tinham mais de uma esposa. Davi era rico. Davi tinha, né, tudo, né? Não precisava disso, né? Não tinha nenhum motivo para que Davi fizesse isso, né? Então, olha a importância do estado que a gente tem que analisar. Qual que era o estado de Davi quando ele começou a se comportar dessa maneira? Primeiro, Davi já era um rei consolidado. Vamos marcar aqui? O estado de Davi. Vamos marcar aqui, ó. Estado de Davi. Primeiro, Davi... deixa eu pular aqui. Primeiro, Davi já era rei, né? Segundo, Davi estava consolidado. Consolidado. Ô, irmão Léo, o que significa consolidado? Ele já tinha dominado muitas nações. Ele já tinha um certo poder, né? Ele já era um homem honrado pelo povo. Já tinha a aprovação do povo. Então ele estava assim num estado muito tranquilo da sua vida. Ele estava assim, sabe, muito abençoado. Era um homem abençoado. Deus já tinha dado várias vitórias para ele. Davi tinha os seus homens valentes, né? Tinha os valentes de Davi. Então o cara estava num patamar assim muito elevado. Então eu acredito que seja isso, né? Que acabou lhe corrompendo naquela ocasião ali os pensamentos e o coração de Davi. O cara era o top, né? O cara que sobreviveu a Saul, né? O cara que matou Golias, né? O cara que tocava a harpa, né? E a presença de Deus visitava ele ali, né? Era um cara que tinha uma grande intimidade para com Deus, né? Só que eu acho que Davi deixou-se dominar pelo seu estado ali de rei, né? Pelo seu estado ali de um, não só rei, mas também ele foi um combatente ali com êxito, né? Ele venceu diversas batalhas, diversas guerras. E eu acho que ele se tornou, nesse momento, um cara muito arrogante, né? Um cara muito, eu sou o cara, eu faço o que eu quiser, né? E eu acho, né, pelos sintomas que aparecem aqui, psicológicos do Davi, se encaixam muito nisso, né? De arrogância, né? Se a pessoa chegar a ponto de cometer esse adultério dessa forma, né? E também a sensação de impunidade, né? Porque ele deu um jeitinho, né? Ele deu um jeitinho de se livrar do cara para ficar com a mulher dele, né? Então isso foi muito, muito pesado, foi muito difícil mesmo. Vamos continuar a leitura? Vamos lá. Onde é que eu parei aqui? Só um minutinho que eu já vou achar aqui. Aqui, ó. 17, né? As tropas inimigas saíram da cidade, lutaram contra as forças de Joabe e mataram alguns oficiais de Davi, e Urias também foi morto. Então Joabe mandou a Davi notícias da batalha. As notícias, né? E ele disse ao mensageiro o seguinte: se depois que você contar ao rei tudo sobre a batalha, e ele ficar zangado, né, bravo, ao perguntar: por que vocês chegaram tão perto da cidade para lutar com eles?
não viram que poderiam atirar flechas do alto da muralha? Vocês não lembram como Abimeleque de Jebusete foi morto na cidade de Tebes, onde uma mulher atirou de cima de uma muralha uma pedra de moinho e o matou? Então por que vocês chegaram perto da muralha? Se o rei perguntar isso, responda: Urias, seu oficial, também foi morto. Então foi uma jogada estratégica, né? Joabe permitiu que aqueles soldados chegassem ali mais próximos. Davi ia perguntar, né? Porque é um movimento estratégico atípico, né? Não era comum que alguns soldados, né, chegassem tão perto ali das muralhas, porque obviamente eles podiam ser, né? Você imagina uma muralha, você está ali embaixo, né? Uma muralha alta. Então, o soldado que está lá em cima, ele vai ter vantagem sobre você, porque ele pode pegar um arco e uma flecha lá de cima e disparar contra você, pode jogar uma pedra, né? Então, estrategicamente, numa batalha, isso não era comum. Mas o Joabe, né, justificou, né, aquele movimento, né, de aproximação da muralha, né, com a morte de Urias. Aí Davi ia se ligar, né? Fala, não, ele colocou o exército ali mais próximo para que Urias fosse morto. Se Davi ficasse bravo, né? Perguntando por que eles tiveram que avançar ali para próximo da muralha. Então essa parte ficou bem explicada, né? Não, acredito que a gente já está entendendo aqui o desenrolar da história. Então o mensageiro foi e disse a Davi, o que Joabe tinha mandado. O mensageiro disse assim: os inimigos eram mais fortes do que nós e saíram para fora da cidade para lutar em campo aberto. Mas nós os forçamos a voltar para o portão da cidade. Então eles atiraram flechas do alto da muralha contra nós. E alguns dos oficiais foram mortos. E o seu oficial Urias também morreu. Então, né, foi outro... Olha aqui. A gente pensa somente, né, na morte de Urias, mas infelizmente outros oficiais, não somente Urias, perderam a vida, por conta só do plano de Davi para matar Urias. Outras pessoas, além de Urias, também foram mortos nesse plano maligno, né, para Davi se livrar, né? E ficar com a mulher do cara. Versículo 25. Davi respondeu ao mensageiro. Olha a resposta de Davi. O cara é muito irônico, né? Olha o que o inimigo faz na mente da pessoa, né? Ele anestesia de uma tal forma que a pessoa faz atrocidades, né? E não pensa... O cara não pensa, né, no que ele está fazendo, né? Ele fica, né, frio, né? E aqui, meu Deus, né? Que frieza que se instaurou no coração do homem que era tão amável e bondoso. Olha a resposta de Davi. Anime Joabe, né? Anime e diga que não fique preocupado. Ô, Joabe, não fica preocupado, rapaz. Olha, aqui ele é muito irônico nessa resposta. Eu não estou me aguentando na cadeira aqui. Meu Deus do céu. Eu não estou me aguentando. Como esse cara teve a capacidade de fazer isso aí, né? Olha que ironia. A resposta de Davi. Anime Joabe e diga-lhe que não fique preocupado. Ô, Joabe, não fique preocupado. Pois numa batalha nunca se sabe quem vai morrer. Diga que ataque com mais força até conquistar a cidade. Ô, Joabe, fica tranquilo. Né? Afinal, numa guerra, né, a gente não sabe quem que vai morrer e quem que não vai, né? Afinal, é uma guerra, né? Davi, sem vergonha. Você mandou o cara para frente para morrer de propósito, seu sem vergonha. Você é um cara de pau, senhor Davi. Fazer isso com Urias, o Eteu. Você mandou o cara de propósito para morrer e depois vai lá consolar Joabe, né? Deus está vendo o que você está fazendo, rapaz. Vamos lá. Versículo 26.
Batseba soube que o seu marido tinha morrido e chorou por ele. Olha o que o Davi fez com a vida da mulher, meu. Davi, além de ter pego a mulher, agora tô brabo, hein? Davi pegou a mulher do cara, teve relação forçada com ele. A mulher engravidou de Davi. Você imagina a mulher engravidar de um cara que ela nem ama? Meu Deus do céu. E agora chega a notícia para Batseba: ó, o seu marido morreu. E a mulher chorou por ele. Meu Deus do céu. O cara acabou com a vida da mulher, meu. Né? Olha onde chegou. Olha onde chegou o princípio do desejo. O cara desejou primeiramente a mulher do cara. E olha onde chegou. Olha quanta destruição foi causada por um desejo. E às vezes você não pensa, né? Que um desejo pode chegar desse jeito aí. Olha a importância de você colocar um bloqueio ali num desejo. Olha o perigo de um desejo. Ah, isso não pode acontecer na minha vida. Pode acontecer, se você alimentar. Como Davi fez aqui, foi alimentando os desejos dele, desejos carnais, né? Nós sabemos que é uma luta da carne contra o espírito, mas Jesus fala que nós devemos crucificar os nossos desejos, né? Eu vou até pesquisar aqui, peraí. Vamos lá pesquisar? Devemos crucificar a carne com suas paixões, isso. Maravilha, ó. E os que são... Aqui, ó. Gálatas 5, que a gente já faz tudo na hora. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Os que pertencem a Cristo, os que estão ligados a Deus, crucificarão, condenarão a carne com as suas paixões e os seus desejos. Matarão as suas paixões e os seus desejos carnais. Condenarão. Isso não é bom para mim. Isso eu vou exterminar agora, eu vou acabar com esse desejo agora, né? Porque a crucificação, né, era uma condenação de morte, iria se encerrar a vida ali. Então estou encerrando os desejos carnais. Estou lhe condenando os desejos carnais, entendeu? Então este é o significado, né? E olha o perigo que Davi se envolveu e se enrolou por causa de um desejo. Vamos lá, continuando aqui a nossa leitura. Batseba chorou por ele. Versículo 27. Depois que passou o tempo de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio. Ela se tornou a sua esposa e lhe deu um filho. Mas o Senhor não gostou do que Davi tinha feito. O plano de Davi deu certo. O plano de Davi foi concluído. O plano de Davi teve êxito. Epa, matei o homem. E agora, depois que passou o período do luto, fiquei com a mulher dele. Agora está tudo certo. Vitória! É o que Davi pensou, né? Mas o Senhor não gostou do que Davi tinha feito. Ninguém viu o seu plano maligno. Ninguém, duvidou daquilo que estava acontecendo. Mas o Senhor viu tudo. Olha que maravilha. Nada escapa aos olhos do Senhor. Afinal, Deus é onipotente, tem todo o poder. Deus é onisciente, sabe de tudo. E Deus é onipresente, está em todos os lugares, Davi. Deus estava lá quando você estava maquinando mal, rapaz. Deus estava te observando quando você estava desejando a mulher. Deus viu quando você escreveu aquela carta. Deus viu quando aquele homem morreu injustamente por tua causa. E agora Deus vai entrar no negócio aqui. Vamos continuar? 2 Samuel, capítulo de número 12. Vai ser a continuação aqui dessa história aqui de Davi e Batseba. Agora eu estou indignado.
Como que esse homem pôde fazer tudo isso? Meu Deus do céu, né? Ah lá, agora o prefácio já é diferente. O profeta Natan repreende a Davi. O Senhor Deus, olha quem quem entrou no negócio agora. O Senhor Deus mandou que o profeta Natan fosse falar com Davi. O Senhor Deus, agora não é mais homens que está entrando no negócio. Agora é uma ordem de Deus, agora o negócio estreitou. Agora o negócio está pegando fogo, né? Enquanto Davi achou que belezinha, batendo palminha porque acabou, se livrou de um problema, agora Jesus está apagando o fogo com gasolina, meu. Agora o negócio está esquentando. O Senhor mandou que o profeta Natan fosse falar com Davi. E Natan foi e disse, olha o que Natan disse. Natan aqui ele vai contar uma historinha, né, para Davi, né? Ele vai ilustrar aqui uma espécie de uma fábula, né? Eu não sei se a fábula é o nome certo. Uma historinha, vai. Eu acho que esse é o termo mais correto. Olha que Natan foi lá visitar. Natan era um profeta, tá? Natan foi lá visitar Davi. Olha o que ele vai dizer para Davi. Davi, havia 2 homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha. Então o rico tinha muito gado e muitas ovelhas, e o pobre só tinha uma ovelha que ele havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa junto com os filhos dele. Ele a alimentava com a sua própria comida e deixava que ela bebesse no seu próprio copo, e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Eita, então nós já estamos entendendo aqui. Essa ovelha, ela não era um animal para abate, muito menos um animal para, né, se aproveitar ali a lã, por exemplo, né? Aqui a gente já entende que tipo de animal que é esse, né? Traduzindo para hoje, é um pet. Era como se fosse um cachorro, um gato, um periquito, né? Porque a ovelhinha dormia com eles, comia com eles, né? Dormia com os filhinhos deles ali. Então eles tinham amor por esse animalzinho. Era um animalzinho, né? É um pet, né? Você cria um amor pelo seu pet, né? Um carinho, né? O bichinho, né? Ali da família. Então, vamos ver o que aconteceu. A gente já entendeu o que significava essa ovelha para que era a família do homem pobre. Olha, o Natan vai continuar falando. Natan falando aqui. Certo dia um visitante chegou na casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais, o homem rico que tinha vários gados e várias ovelhas, para preparar uma refeição para o visitante. Ao invés disso, pegou a ovelha do pobre, a ovelha que era um pet, matou-a e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Olha, é muito irônico o que vai acontecer aqui agora. A reação de Davi. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse: eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou por ter feito uma coisa tão cruel. E é uma hipocrisia de Davi falar de crueldade, né? Sendo que ele fez com o cara lá. Eu não sei se eu fico indignado ou se eu fico brabo, né? Você imagina a reação de Davi. O cara tá sentado lá no trono, lá. Eu tô imaginando, tá? Não tá descrito isso na Bíblia, mas é só para ilustrar. Davi tá lá. Eu vou ler de novo. Eu juro. Aí o cara tá sentado no trono, já tira a espada da bainha, né? Coloca a espada para cima assim. Eu juro pelo Senhor, Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto.
e ele deverá pagar 4 vezes o que tirou por ter feito uma coisa tão cruel. Mas a gente tem que se lembrar que Davi foi falar com ele em nome de Deus, né? Então Davi disse a Davi, olha a resposta de Deus para Davi: esse homem é você. Eu vou ler de novo. Este homem é você. Davi, este homem é você. Eu imagino Natan falando isso. Que profeta de Deus. Que cara corajoso. Foi lá, enfrentou o rei. Falou o que Deus mandou dizer. Sem vírgula, sem traço, sem ponto. Disse exatamente, sem fazer rodeio. Sem ficar em cima do muro. Sem passar pano quente. Falou na lata. Esse é o profeta de Deus. Esse homem é você, rapaz. É isso que diz o Senhor, o Deus de Israel. Que coragem. Natan, cara, eu sou seu fã, Natan. Você é um cara corajoso. Você é demais, cara. Você é o demais. É isso que está faltando hoje. Homens e mulheres de Deus que falam a verdade sem medo, né? Fala ali o que Deus mandou verdadeiramente, sem rodeio. Aí, o Senhor, isso é o que diz o Senhor, o Deus de Israel. Aí ele vai continuar agora. Aqui é Deus falando na boca do Natan. Eu tornei você rei de Israel. Eu te salvei de Saul. Deus falando com Davi. Versículo 8. Eu lhe dei o reino, as mulheres dele, tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. A promessa de Deus para Davi, se fosse do desejo de Davi, Deus teria dado a porção dobrada do que ele já tinha. Se Davi tivesse continuado com o coração temente ao Senhor, fiel a Deus, se Davi tivesse pedido a Deus, Deus daria o dobro do que ele tinha. Não precisava ele ter cometido aquele adultério com Batseba. Deus estava pronto para o abençoar ainda mais. Mas não. Davi escolheu cair. Davi escolheu ceder aos seus próprios desejos. E Deus falou, cara, eu tinha muito ainda para te dar. Imagina a decepção de Deus com ele. Eu tinha muito para fazer por você. Eu podia ter te dado o dobro. Mas o que você escolheu? Você escolheu o caminho errado, cara. Olha a importância de eu e você escolher o caminho certo. Olha a importância de eu e você ter caráter. Olha a importância de eu e você nos mantermos fiéis. Versículo 9. Por que é que você desobedeceu os meus mandamentos e fez coisa tão horrível? Por que que você fez isso, Davi? Por que que você me desobedeceu? Por que que você desobedeceu os meus mandamentos? Deus falando com ele. Vamos ver os mandamentos que Davi desobedeceu? Os 10 mandamentos. Encontra-se lá no livro de Êxodo 20. Vamos ver aqui o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. O sexto vai dizer assim, ó, versículo. Não matarás. Davi matou Urias. Não adulterarás. Davi cometeu adultério com a mulher de Urias. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Aqui pode se encaixar aquela historinha ridícula de Davi para colocar o Eteu na frente de batalha para morrer, né? E outra coisa também, o 10º aqui, ó. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Qual foi a primeira coisa que Davi fez com Batseba quando ele olhou daquele terraço, daquele palácio? O cara desejou a mulher de Urias, cobiçou, quis ter para si e trouxe e teve relações com ela, né? Então Davi feriu aqui os mandamentos. Por isso que Deus fala aqui, ó, vamos voltar lá.
Versículo 9. Por que é que você desobedeceu aos meus mandamentos? Está no plural. Ele feriu mais de um mandamento, os meus mandamentos. Ele cometeu: não matarás, não adulterarás, né? Não dirás falso testemunho do teu próximo, não cobiçarás o teu próximo, e não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem boi, nem jumento, ou coisa nenhuma que lhe pertença. Meu Deus, que rolo que Davi se meteu. Por causa de um desejo. Vamos continuar a leitura aqui? Olha agora a reviravolta que Deus vai colocar na vida de Davi agora. Por que é que você desobedeceu os meus mandamentos e fez coisa tão horrível? Você fez com que Urias, o heteu, fosse morto na batalha. Deixou que os amonitas o matassem, e então ficou com a esposa dele. Portanto, versículo 10. Porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns de seus descendentes morrerão. Quem são os descendentes? Filhos. Morrerão de morte violenta. Lembrando que Urias, o heteu, foi morto de morte também violenta, né? Morreu lá na guerra. E também afirmo, Deus falando, e também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Deus falando, eu vou fazer com que alguém da sua própria família cause a sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar as suas esposas, no plural. Lembra daquele homem pobre que tinha uma ovelhinha, representando apenas a sua esposa, a única esposa que ele tinha, que Davi tirou dele? Pois é, Davi também era casado e tinha esposas. Não tinha uma esposa, mas tinha esposas, mais de uma. Quando eu tirar as suas esposas e der a outro homem, e ele terá relações com elas em plena luz do dia. Então Deus está falando assim, eu vou fazer com a mesma coisa que você fez com ele, eu vou permitir que aconteça na sua vida. As suas esposas serão tiradas de você, e outro homem vai se deitar com elas na luz do dia. Versículo 12. Você pecou escondido, em segredo. Você fez as coisas ali na maracutaia. Você fez as coisas ali planejando, no quietinho, sendo inteligente para si mesmo, né? Na malandragem. Mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para que todo o povo de Israel possa ver. Olha a promessa de Deus aí. Todo mundo vai descobrir quem você é, rapaz. Você fez no oculto, mas vão fazer com você às claras. Porque Deus não deixa passar desapercebido. Deus não deixa uma imagem errada. Deus não deixa o seu povo se enganar. Eles vão saber o que você fez e quem você é. É isso que Deus falou para Davi. Então Davi disse, eu pequei contra Deus, o Senhor. Então agora caiu a ficha de Davi, né? Eu pequei contra Deus, o Senhor. Eu gostaria de, finalizar por aqui, e continuar o desfecho dessa história numa segunda aula. Então, olha tanta coisa que Davi passou, e somente depois que o Senhor enviou a Natã para confrontar Davi duramente, cara a cara, foi que Davi caiu a ficha dele, que ele pecou contra Deus. Mas será que lá no início, Davi, a intimidade que ele tinha com Deus, ele já não sabia que ele estava pecando? Ele já não sabia que ele estava errando? Mas não, ele pensou que ia dar tudo certo, que ia passar desapercebido. Aliás, ninguém tinha visto, porque Deus falou, eu vi o que você fez no oculto. Então, aqui é uma grande lição, uma enorme
um enorme aprendizado para mim e para você, tomarmos muito cuidado com os desejos malignos, porque olha na onde pode chegar. Uma coisa foi se enrolando na outra, que foi se enrolando na outra, que começou no desejo, daqui a pouco foi no interesse, daqui a pouco mandou chamar, daqui a pouco trouxe, daqui a pouco teve relações, aí foi um adultério, daqui a pouco foi um assassinato. E Davi, ele teve a vida dele desgraçada por causa disso, porque Deus prometeu que iria trazer a desgraça para o lar dele, o próprio Senhor Deus. Então as nossas atitudes, elas têm consequências. Afinal, tudo que plantares também colhereis. Vamos pesquisar isso aqui rapidinho? Só para a gente encerrar. Tudo o que plantares, colherás, né? Vamos ver onde está escrito isso aqui. Gálatas 6, capítulo 6, versículo 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Deus, ele não deixa passar batido, nem zombar dele. Deus não deixou passar batido, Davi. Deus não deixou você escarnecer o nome dele. Porque tudo que o homem semear, Davi foi plantando. O que Davi plantou? Davi plantou adultério. O que aconteceu com as mulheres dele? Adulteraram com outro cara. Davi plantou homicídio. O que Deus permitiu? O que Deus prometeu para Davi? A sua geração vai morrer. Alguns da sua geração irão morrer por morte violenta. Então aqui, isso também ceifará. Eu entendo que eu escolho as minhas sementes. Se as minhas sementes forem boas, eu vou colher coisas boas. Se as minhas sementes forem más, eu vou colher coisas más. Se os meus caminhos forem bons, eu vou terminar num bom caminho. Se eu escolher o caminho mal, não tem como eu terminar bem. Não tem como eu escolher o mal e terminar bem. O mal, ele pode parecer estar vencendo por um tempo, né? Que foi o caso de Davi aqui. Parece que Davi estava se dando bem por um tempo. Até que ele bateu de frente com Deus. E aí, que ele se acabou ali. Começou a colher a desgraça. Ele desgraçou com a vida de Batseba. E Deus também falou, agora quem vai se desgraçar na vida é você. Então, meu irmão, minha irmã, escolha ser bom. Escolha coisas boas. Escolha fazer o certo, mesmo quando ninguém está fazendo. Não tome outros como exemplo ruim. Tome exemplos de pessoas boas. Tome os exemplos que tem na Bíblia. Seja uma pessoa educada, seja uma pessoa fiel, seja uma pessoa temente ao Senhor, fiel a Deus. Não se deixe ser enganado pelas paixões da carne. Não se deixe ser iludido pelos seus desejos. Porque você viu aqui a história, né, que aconteceu aqui na vida de Davi. Isso foi um fato real. Isso realmente aconteceu, né? Então que nós venhamos ler essas passagens bíblicas e que nós venhamos ter o conhecimento para que não venha acontecer a mesma coisa conosco, né? Que a gente não venha cair na desgraça por causa de um desejo, mas que nós venhamos crucificar os desejos, matar os desejos, condenar os maus desejos, para que nós venhamos ter a vida em abundância em Cristo Jesus. Essa foi mais uma aula aqui do nosso ensino bíblico digital. Deus abençoe. Muito obrigado por você ter ficado até aqui conosco. Eu gostaria de finalizar com uma pequena oração. Querido Deus e Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado porque nós aprendemos lições. Obrigado porque nós vamos aplicar em nossas vidas coisas que não devemos fazer. Obrigado, Senhor, ó Pai, porque o Senhor cuida de nós. O Senhor tem zelo pelo teu povo. O Senhor nos ama de verdade. É por isso que o Senhor trata das mais diversas áreas para com o teu povo. Pai amado, eu te peço a tua graça e infinita misericórdia sobre as nossas vidas. E todos digam amém.
Eu sou o Diácono Leonardo. Deus abençoe a sua vida.